Daremos início à cerimônia de assinatura do termo de nomeação do senhor Rodrigo Maia ao cargo de secretário de Estado de Projetos e Ações Estratégicas. Já iniciamos com a assinatura do referido termo de nomeação pelo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória. Neste momento, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, no uso de suas atribuições legais, nomeia o senhor Rodrigo Maia para exercer em comissão o cargo de secretário de Estado de Projetos e Ações Estratégicas. E já em seguida vamos ouvir palavras do senhor Rodrigo Maia, agora empossado no cargo de secretário de Estado de Projetos e Ações Estratégicas. Vamos só fazer uma pequena inversão aqui na ordem. Desculpe quebrar um pouco o protocolo. Primeiro, muito obrigado. Agradecer a presença de secretárias, secretários de Estado, parlamentares que aqui estão representando o Poder Legislativo, todos que representam o Poder Executivo, meus colegas jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, obrigado por estarem aqui nesta manhã. Quero agradecer também a presença do Bruno Araújo, presidente do meu partido, o PSDB. É uma homenagem a ele e ao PSDB estar aqui, embora seja uma ação de ordem administrativa, mas o Bruno se deslocou de Pernambuco para estar aqui ao lado do seu amigo Rodrigo Maia, amigo de tantos e tantos anos. Ao Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda, obrigado por estar aqui. Igualmente, o Nelson Baeta, secretário de Orçamento e Gestão. Fernando José da Costa, que como secretário de Justiça dá posse ao Rodrigo Maia. Ao Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. E ao Rodrigo Maia, sobre o qual vou falar na sequência. Mas, invertendo um pouquinho a ordem, eu vou tomar a liberdade de convidar o Rodrigo Garcia para fazer uso da palavra, Rodrigo, e na sequência falarei e, obviamente, nós vamos encerrar com o Rodrigo Maia. Rodrigo. Bom dia, governador, bom dia a todos. É um dia importante para o governo de São Paulo, um dia onde o time do governador João Dória ganha um reforço fundamental para que a gente possa, nessa última etapa do nosso governo, concluir os projetos e o planejamento do nosso governo e concluir com muito êxito. E a vinda do deputado Rodrigo Maia para esse time, sem dúvida nenhuma, nos dá segurança, governador, que o nosso programa de metas, que o nosso planejamento será executado. O Rodrigo traz a sua experiência como parlamentar, como 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados e alguém que foi fundamental para que a gente pudesse, nesse último período, nesses últimos anos, termos estabilidade democrática, termos respeito às instituições, mas, além disso, alguém que foi fundamental para ajudar a reformar o Brasil. Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, foi quem conduziu as reformas estruturantes que o Brasil tem hoje. Eu, ainda como deputado federal, pude testemunhar e vivenciar parte desses momentos, governador. Foi na gestão dele que o Brasil avançou na sua reforma trabalhista, que mudou as relações de trabalho, prestigiando e premiando os trabalhadores, mas permitindo também que os empregadores pudessem avançar na geração de empregos no Brasil. Foi na gestão de Rodrigo Maia, e não por acaso está aqui ao nosso lado o nosso ministro Henrique Meirelles, que o Brasil aprovou o teto de gastos, fundamental para a estabilidade econômica e fiscal do nosso país, teto esse que a todo momento vem sendo atacado e permanentemente tentando ser furado pelo governo atual. Foi na gestão dele que se avançou na reforma previdenciária, também estruturante para o nosso país. Foi conduzido por ele também as mudanças importantes que hoje vigoram no nosso país, como, por exemplo, o novo marco regulatório do saneamento básico. E eu poderia aqui, meu presidente Bruno Araújo, citar inúmeras outras ações. O Bruno, inclusive, como ministro das cidades, participou ativamente de vários desses pontos, além também de como deputado federal. Então, o deputado Rodrigo Maia traz para nós uma experiência fundamental, e ele vem justamente para o núcleo do nosso governo.
Um núcleo composto pela Secretaria da Fazenda, pela Secretaria de Projetos, pela Secretaria de Justiça, pela Secretaria de Governo, que, ao lado dos demais secretários setoriais, são responsáveis pelo cumprimento do nosso programa de metas. Então, eu não tenho dúvida que o governador João Dória acerta na escolha do deputado Rodrigo Maia, que traz toda essa sua experiência, não só legislativa, mas também de articulação política. O Rodrigo começou a sua carreira pública como secretário de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu que tenho a satisfação de conviver com o Rodrigo há mais de 2 décadas. Sou testemunho do espírito público, da forma como o deputado Rodrigo Maia conduz as suas ações e as suas atitudes na gestão pública. Então, muito feliz, ao lado do governador João Dória, de receber o deputado Rodrigo Maia nesse time montado pelo governador que inúmeras vezes, ministro Embaçaí, já deixou claro a sua forma de governar, montando um time, delegando poderes e cobrando resultados, e a cada passo nós percebemos que o nosso governo avança aqui em São Paulo, sendo um exemplo para o Brasil. São Paulo, cada vez mais, é sim o Brasil que dá certo, no cuidado à saúde, no combate à pandemia, é sim o Brasil que dá certo na proteção social, com programas inovadores sendo feitos aqui em São Paulo para ajudar a população mais vulnerável. É sim o Brasil que dá certo em investimentos, em infraestrutura e em concessões. Então, muito feliz nesse dia de hoje de receber esse grande reforço para o nosso time. Acho que a nossa sensação aqui, governador, é que nós já estamos ganhando esse jogo. E a entrada do deputado Rodrigo Maia vai fazer com que a gente ganhe de goleada. E quem ganha com isso é a população de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Como nós aqui já subvertemos o protocolo, subvertido está. Eu gostaria de pedir um depoimento de alguém que atuou durante muitos anos no mesmo período e em governos passados, agindo no âmbito econômico com denodo, com eficiência, com alta capacidade, que é o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, atual secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Meirelles, como o Rodrigo, não nasceu aqui em São Paulo, mas tem o seu título eleitoral no estado de Goiás. Mas aqui nós não selecionamos e não convidamos secretários por domicílio, e sim por capacidade. E é isso o que fizemos desde janeiro de 2019. Meirelles também terá uma relação muito ativa com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo, como secretário de Ações Estratégicas, terá como prioridade a expansão e aceleração dos programas de privatização, concessões, desestatizações no Estado de São Paulo. Tema que ele conhece muito bem e que debateu ao longo do período em que presidiu a Câmara Federal e com o conhecimento que tem e as boas relações que construiu com o setor privado, com os investidores nacionais e internacionais, certamente vai proporcionar uma velocidade ainda maior ao Estado que mais desestatiza a sua economia no Brasil neste momento. São Paulo foi 9 vezes a Bolsa de Valores até o presente momento, ainda tem dois grandes leilões neste segundo semestre, talvez até um terceiro, e dando uma demonstração de que um governo liberal promete e cumpre. Henrique Meirelles. Obrigado, governador. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rodrigo, grande amigo, grande parceiro, e, de fato, quem vem reforçar esse time, trazer, de fato, uma experiência forte, extraordinária. Eu quero cumprimentar o governador, João Dória, por essa escolha, porque realmente isto marca, consolida um estilo de governo, de realização, de busca realmente de quem adiciona valor, de quem, de fato, tem história, realiza, tem histórico de realização. Eu tenho um testemunho que, além daquilo que o Rodrigo Garcia mencionou, que é todo o papel fundamental do Rodrigo Maia nas reformas fundamentais, o Brasil mudou durante aquele período e sempre com aprovação
parlamentar. Eu gostaria de adicionar um ponto muito importante, que é a questão do teto de gastos. Quando nós apresentamos o projeto de teto de gastos, que eu comecei a falar isso no mundo todo, etc., para investidores, para dar confiança ao Brasil, para dar confiança na capacidade do país de sair da crise fiscal, as pessoas me olhavam céticas. Investidores do mundo inteiro diziam, não, isso não vai ser aprovado nunca no Congresso Nacional. Onde é que já se viu os parlamentares que vão aprovar algo que vão limitar a própria capacidade de expandir as despesas? Eu digo não, nós temos uma liderança independente do Congresso Nacional. E eu gostaria de dizer e dar esse testemunho, que, além de tudo, o Rodrigo representou a independência dos poderes, a busca, de fato, do interesse nacional, para que, de fato, fossem aprovados aqueles projetos que interessam o país, não necessariamente projetos que interessam a um grupo ou outro, projetos corporativistas. E foi aprovado. Uma mudança constitucional, 2 turnos na Câmara, 3/5 dos votos, etc. E, a partir daí, também foi aprovado no Senado. Em resumo, tudo isso marca uma gestão, marca um estilo, marca uma presença, marca e reserva um papel na história, que é o papel de interesse nacional, em primeiro lugar, papel de independência dos poderes. O Rodrigo Garcia também mencionou várias reformas trabalhistas, Previdência e etc. Eu gostaria até de dizer, mesmo quando foi finalmente aprovada a reforma da Previdência, eu disse para vários fóruns, várias pessoas, vários locais diferentes do mundo, eu disse, esta é uma reforma que deve-se ao Rodrigo Maia, um homem que foi decisivo, que de fato tomou a frente, liderou o projeto e reformou o projeto. Eu já disse isso em público, na presença do próprio Rodrigo. Portanto, eu gostaria de deixar claro, enfatizar e reforçar o que já foi dito sobre ele, reforçar aqui exatamente como estamos todos aqui, tendo grande satisfação de ter mais essa presença fortíssima no time, um homem que, de fato, vem com uma história, com um peso para fazer diferente, para consolidar, mais uma vez, o estilo João Dória, de governar, o estilo de grandeza, o estilo de buscar resultado. Portanto, parabéns, governador, parabéns, Rodrigo, seja bem-vindo, vamos em frente. Obrigado, Henrique Meirelles. E antes de passar a palavra ao Rodrigo Maia, depois atender às perguntas dos jornalistas, nossos colegas que estão aqui presentes, quero dizer que o governo do Estado de São Paulo tem 7 ex-ministros de Estado do governo Temer que participam do nosso governo. De Goiás, do Rio de Janeiro, do Amazonas, de Santa Catarina, de outros estados brasileiros, e volto a repetir aqui, o que vale é o currículo e o comprometimento com eficiência, liberdade e os valores de um país. Aqui nós não fazemos seleção nem por domicílio, nem por oportunismo, e muito menos por valores eleitorais. Aqui a composição deste governo, Rodrigo, que você acompanhou desde cedo, sempre foi e continuará sendo pela eficiência e capacidade de entrega para a população. É por isso que você foi saudado por um colega que admira você e que agora será seu colega de secretariado, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas poderia ser o Celso Saleitão, seu amigo, carioca como você, e que hoje comanda a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, como comandou o Ministério da Cultura. Poderia ser o Rocieli Soares, amazonense, ex-secretário de Educação do Estado do Amazonas e ex-ministro da Educação, que igualmente passa a ser seu colega e seu parceiro em compromissos públicos aqui no Estado de São Paulo. E tantos outros que eu poderia elencar, sem deixar de lembrar que aqui à sua esquerda, hoje sendo homenageado como presidente do PSDB, que foi ministro de Estado das Cidades, também do governo Temer, o Bruno Araújo. Então, este é um governo que você se incorpora agora fazendo parte de um grande time, um time que orgulha São Paulo e orgulha o Brasil.
posso afirmar com muita tranquilidade que orgulho o Brasil. São Paulo representa 36% da economia do país. Se São Paulo cresce, São Paulo ajuda o Brasil. Se São Paulo gera empregos aqui, promove empregos também fora de São Paulo. Quase 40% de todo o consumo do que se produz no país é feito aqui, em São Paulo. Quando cresce a economia do Estado de São Paulo, Rodrigo, cresce a economia também dos outros estados. Geramos empregos na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. E aqui o compromisso é gestão. Com gestão se faz a boa política. Com transparência se faz a obediência à verdade e o respeito ao dinheiro público. E a defesa também pelo emprego e pela oportunidade. Estamos numa fase de retomada de crescimento, retomada depois de um longo e triste período da vida do Brasil e dos países, de 216 países que sofreram com a pandemia, mas o Brasil sofreu mais do que outros países. E a retomada deste crescimento é exatamente no estado que mais avançou na vacinação, que mais respeitou a saúde e a ciência, que ao lado de outros estados do país que também observaram estas iniciativas, hoje pode celebrar 47 milhões de pessoas vacinadas no estado. Esse foi o número agora das 10 horas da manhã, 47 milhões de brasileiros em São Paulo, nordestinos, nortistas, sulistas, do sudoeste, do centro-oeste, brasileiros ou estrangeiros que residentes aqui receberam a vacina no braço. E, Rodrigo, também os mais pobres, humildes, sejam daqui, sejam de outros estados ou de outros países, porque São Paulo também abriga imigrantes pobres de várias regiões do continente latino-americano, inclusive haitianos, a maior colônia de haitianos que sofre, mais uma vez, uma situação de desastre da natureza. A maior colônia de haitianos do Brasil está aqui em São Paulo. Esse é o estado que abriga todos, ricos e pobres, brasileiros ou não brasileiros. Aqui é o estado que é o espelho do país pelo bom sentimento. Então, aqui, Rodrigo, o estado que você conhece bem, onde você vai passar a residir, sem deixar de perder o seu endereço na sua terra tão querida, que é o Rio de Janeiro. Mas aqui é o estado da vacina no braço e da comida no prato. Com a palavra, Rodrigo Maia, novo secretário de Ações Estratégicas do Governo do Estado de São Paulo. Rodrigo. Bem, bom dia a todos. Agradecer a confiança do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, a presença de todos, dos secretários, do presidente nacional do PSDB, meu amigo Bruno Araújo, dos meus colegas deputados, das secretárias, secretários, senhoras e senhores. Bem, governador, sendo bem objetivo, para mim uma honra poder estar aqui, ajudando, aprendendo, de fato, participar do governo de São Paulo, o estado mais forte da nossa federação, tendo essa oportunidade de tratar de temas tão importantes, que talvez eu tenha tratado na parte das suas leis, dos seus marcos regulatórios, mas a oportunidade de aprender e tratar da sua execução. Então, é uma honra, um orgulho e a possibilidade de aprender. A gente, na política, tem que estar sempre aprendendo. E foi o que eu fiz como parlamentar e, principalmente, como presidente da Câmara, que aprendi muito, tive a oportunidade de ter ao meu lado muitos quadros, em todas as áreas, nas reformas, grandes economistas, o ministro Henrique Meirelles, entre outros, Marcos Lisboa e tantos outros que até hoje dialogo e aprendo, E na área de saúde, na pandemia, tantos quadros, tantos cientistas, tantos médicos e soluções que encontramos para o enfrentamento da pandemia na presidência da Câmara. Mas eu acho que o que mais aprendi nesse período, governador, foi a capacidade não apenas de aprovar projetos, mas como aprovar esses projetos. Porque essa questão de aprovar qualquer coisa, ela muitas vezes sai com textos e execuções completamente falhas. Então, eu acho que
a qualidade do que nós fizemos à frente da presidência da Câmara, tanto na reforma trabalhista, com o Rogério Marinho, que era do PSDB antes dele ser capturado pelo vírus bolsonarista, a Previdência com o deputado Samuel Moreira, que fez um texto espetacular, né? Poucos países, ou nenhum país fez uma reforma da Previdência tão profunda quanto a nossa. Só a gente vê o que a França passa ao longo dos últimos anos e não consegue avançar na sua organização previdenciária, com o paulista Samuel Moreira. No saneamento, que agora temos um marco novo, e temos em São Paulo, talvez uma das grandes empresas do mundo na área de saneamento, com a relatoria do deputado Geninho, também de São Paulo, que fez um texto maravilhoso, falando do teto de gastos, falando da PEC da guerra, que deu as condições para o auxílio emergencial que nós construímos de R$600. Tudo isso não é apenas a vontade de atropelar, de executar qualquer coisa. Foi a vontade de ouvir aqueles que, de fato, entendem de cada uma das áreas e aprovar. E quero trazer para São Paulo essa minha experiência do diálogo, de ouvir, de discutir, certamente com os quadros do governo de São Paulo, que tem muita qualidade, mas de toda a sociedade, para que a gente possa colaborar com o governo de São Paulo. Sou carioca, domicílio eleitoral no Rio, que eu não vou modificar. A política, governador, ela não deve ter nem fronteiras, nem muros. Quem gosta de muros são os extremistas, né? Nós entendemos que a política ela é complementar. O Rio e São Paulo são complementares. Não há disputa entre aquilo que o Rio tem de melhor e o que São Paulo tem de melhor. Acho que posso ser uma ponte importante entre o seu governo e o governo do meu amigo Eduardo Paes. O Rio, destruído ao longo de muitos anos, principalmente o Estado, sendo recuperado através da capital a partir do início desse ano, com a gestão do prefeito Eduardo Paes, que estive com ele ontem, e sem, claro, um diálogo com ele, eu não teria condição de estar aqui hoje, com ele, com o ex-prefeito César Maia, meu pai, com a certeza que, além de ajudar o Estado de São Paulo, e como eu disse, sem fronteiras e sem muros, a política é brasileira, é dos brasileiros, como você disse, São Paulo crescendo, o Brasil todo se beneficia, e tenho certeza que a gente tem condições de trabalhar em conjunto, não apenas com todos os estados, mas principalmente com a minha cidade, que me deu a oportunidade de ser deputado por 6 mandatos. Então, eu acho que não há fronteiras, não temos muros, somos contra os extremos e entendemos que estar aqui é uma oportunidade de aprender e de poder levar para o Rio de Janeiro e para Brasília novamente toda a experiência do seu governo e desse Estado, que é o Estado mais importante do nosso país. E, para encerrar, governador, eu não sei se deveria falar isso, mas eu acho que, na vida pública, todos nós precisamos ter responsabilidade. E muitos me perguntam por que a minha decisão, depois de presidir a Câmara por 3 mandatos, de ser secretário em São Paulo, por um período que a gente vai conseguir avançar, mas já estamos na segunda fase do governo, já estamos entrando em outro período, e eu digo que todo homem público precisa, todo político precisa, como eu disse, ter responsabilidade e sinalizar para a sociedade o que acredita. Eu tenho conversado muito com o Bruno Araújo e tem me angustiado muito, porque a gente tem visto o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, e talvez eu tenha sido o primeiro a alertar e enfrentar o extremismo autoritário do governo federal, não do governo federal, do presidente da República, e refleti muito sobre o convite, governador, e entendi que era uma boa oportunidade para mim, mas uma sinalização importante. Está na hora de todos aqueles que falam em independência ao governo federal, da necessidade de mudar, todos esses tenham a responsabilidade de deixar claro que precisamos construir um caminho. Não teremos 5 caminhos, teremos um caminho. E as nossas vaidades pessoais não podem estar acima do interesse da sociedade brasileira. Então,
a minha decisão de estar aqui hoje, não que eu tenha vindo para cá fazer política, até porque não conheço a política local, teria que aprender, isso já estaria no final do governo, mas a minha vinda também é uma sinalização para aqueles que se falam de centro, que falam que serão contra o governo Bolsonaro, mas que estão em Brasília, infelizmente, compondo a base do governo. Quantas vezes eu vejo matérias, governador, partidos que dizem que terão candidato para enfrentar o autoritarismo bolsonarista, nas matérias dizendo partido X da base do governo. Então, o meu movimento político, também, governador, é para deixar claro que está na hora da gente construir um caminho. E nada mais importante na política do que aquilo que é natural. E o natural, nesse momento, é o fortalecimento, não apenas do seu nome, mas daquilo que São Paulo representa para o Brasil e para todos os estados. Então, a minha responsabilidade com o Brasil, a minha sinalização clara, que está na hora da gente parar de brincar de fazer política e compreender o que é natural é o que dá resultado na política. O que é natural é a gente fortalecer um projeto no nosso campo. Nós temos outro projeto que eu também respeito e tenho admiração no campo da centro-esquerda, que é o do governador Ciro Gomes. Mas no nosso campo, nós temos um nome que tem todas as condições, mostra porque governa São Paulo com eficiência, de liderar esse processo, que é o nome do governador João Dória, e a minha sinalização política está dada para aqueles que admiram o meu trabalho, que admiram aquilo que eu construí à frente da presidência da Câmara, não sei se são poucos ou se são muitos, mas certamente estão do lado oposto do bolsonarismo, mas eu queria deixar isso registrado. O meu agradecimento pela oportunidade de vir para o outro campo do Executivo, que eu tive poucas experiências, e, por outro lado, o meu apoio, a minha sinalização para aqueles que defendem a democracia, que defendem um país com menos desigualdades, um país que garanta oportunidades, e que esse país precisa de um projeto. 5 projetos, nós correremos o risco de reeleger um governo autoritário. Por isso que eu estou aqui hoje, governador, muito feliz, apesar de muitas pessoas com dúvidas, você sabe que um movimento desse não é um movimento simples, mas com a certeza de que, além dessa oportunidade, a sinalização clara que nós precisamos nos unir para que o Brasil possa mudar esse cenário que vem passando e a imagem que, infelizmente, está sendo construída do nosso país no exterior e afetando a vida de milhões de brasileiros. Então, governador, te agradecer muito a oportunidade, agradecer muito a confiança, a gente vem conversando há muito tempo já, né? O que eu digo a todo mundo não é apenas a pessoa entender que pode alçar um projeto maior, é a pessoa lutar por isso. E a gente sabe que o senhor luta e acredita que esse Estado pode ser melhor e que você pode liderar um projeto para um país melhor. E é por isso que eu estou aqui hoje, com a certeza que daqui nós vamos construir um projeto de país, unindo aqueles que são democratas e que respeitam, claro, a economia de mercado, o setor privado, e que a gente possa, felizmente, enfim, ter um país que, com tantas riquezas, possa efetivamente mudar a vida da nossa população. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bem, eu queria, antes de ouvir as perguntas dos jornalistas que estão aqui, a cerimônia é uma cerimônia simples, direta, como esse governo gosta de fazer, investir tempo na gestão, nem tanto na celebração. Mas eu queria, um pequeno gesto, Rodrigo, todos os secretários do governo de São Paulo levam a bandeira no peito, que não é apenas a bandeira do Estado de São Paulo, como você colocou, é a bandeira do Brasil, é a bandeira da democracia, da defesa da liberdade, da defesa da boa gestão, da defesa dos bons princípios. Então, eu quero tomar a liberdade de colocar na sua lapela esta bandeira que nos une, porque ela reflete aqui a bandeira de um país e de um povo livre, soberano, que, como você colocou com muita propriedade, defende e continuará a defender a democracia. E a sua luta em São Paulo é a luta pelo Estado,
mas fundamentalmente uma luta pelo Brasil, pelos direitos, pela liberdade e pela democracia. Rodrigo, como amanhã eu vou para a sua cidade, para o seu estado, para o Rio de Janeiro, e vou almoçar com o prefeito Eduardo Paes, eu já disse ao prefeito, brincando, que se ele quiser colocar na minha lapela a bandeira do Rio de Janeiro, ele pode colocar, porque eu amo o Rio como eu amo o Brasil. Então, somos um único país, lutando, mas somos um único país. Bem, nós vamos agora às perguntas. Nós temos aqui 4 veículos de comunicação inscritos, são vários, aliás, agradeço a todos indistintamente, da mesma maneira com que agradeço mais uma vez secretárias, secretários, todos eles. Nós gostaríamos de ter uma mesa enorme aqui para poder colocar todos vocês, mas nos sentimos unidos e representados pelos que estão aqui ao lado do Rodrigo Garcia. Então, vamos começar com a TV Cultura, na sequência com a CBN, TV Bandeirantes, Band News e TV Globo, Globo News. Na TV Cultura, nós vamos convidar a Maria Mans, e, ao começar pela Maria, eu peço aos meus colegas que, como sempre, por favor, uma pergunta, e, se possível, do tema que nos move e que nos traz aqui ao lado do Rodrigo Maia. Maria Mans. Bom dia a todos. Bem-vindo, deputado. Eu ia perguntar qual vai ser o seu primeiro ato como secretário, mas depois do seu desabafo no fim, eu tenho que perguntar, está nascendo aqui uma chapa para concorrer à presidência com o senhor como vice do governador João Dória? Não. Eu não tenho nem partido. Entendeu? Fui expulso do meu partido, dos democratas democráticos. Entendeu? Não, eu disse aqui que todo mundo aqui tem que ter espírito público. Eu não serei candidato majoritário em 2022, serei candidato a deputado federal pelo meu estado, Rio de Janeiro. O que eu quero é ajudar a construção da união, da unidade do nosso campo. Eu acho que todo mundo tem o direito de sonhar, mas está chegando uma hora que nós vamos consolidar uma polarização que eu acho que não vai ser positiva para o Brasil. Eu acho que está na hora da gente, cada um de nós, fazermos um gesto, e eu acho que o meu gesto é estar aqui aliado a um partido que governa São Paulo há muitos anos, que eu tenho relações históricas, fui deputado no governo do presidente Fernando Henrique, na base do governo Fernando Henrique, tenho ótima relação com ele, com todas as lideranças do PSDB, e é natural que o PSDB, como eu disse aqui no meu discurso, tudo que é natural acontece com mais facilidade, chega a um bom resultado. O que é natural hoje, do meu ponto de vista, é uma candidatura do PSDB. O PSDB vai resolver, já estou dando a sinalização de quem eu acho que tem as melhores condições, do meu ponto de vista, claro, respeitando dos outros, e a outra é do PDT. Eu acho que isso é natural. Fora do que é natural, nós vamos correr o risco, e tendo a oportunidade de tirar o Bolsonaro do segundo turno, vamos correr o risco de deixá-lo chegar no segundo turno, e segundo turno é sempre uma eleição muito arriscada. Obrigado, Rodrigo. Antes de convidar o Leandro Gouveia, da CBN, quero registrar a presença aqui do nosso jovem, competente e brilhante presidente do PSDB no Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Vignoli, obrigado pela sua presença aqui, representando o PSDB de todas as cidades do Estado de São Paulo. E fazer uma menção também ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu visitei o presidente Fernando Henrique anteontem, comuniquei ao presidente o convite que já havia dirigido ao deputado Rodrigo Maia, disse ao presidente que o deputado havia aceito, que estaríamos fazendo nos próximos 2 dias a posse, a cerimônia e a publicação no Diário Oficial. O presidente Fernando Henrique é um profundo admirador do deputado Rodrigo Maia, aliás, interlocutores constantes, pessoalmente e virtualmente, ao telefone ou em conferências, e ele reproduziu, Rodrigo, como eu já disse a você, a satisfação e a honra de São Paulo. Ele, como você, também nasceu no Rio de Janeiro, mas reside neste momento aqui em São Paulo, mas feliz com a opção que nós fizemos em convidar você, e feliz por você
de ter aceito o convite para estar ao nosso lado. Então, vamos agora ao Leandro Gouveia, da Rádio CBN. Leandro, bom dia. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Queria saber, governador, se a chegada do deputado ao governo de São Paulo pode te ajudar a conquistar apoio dentro do PSDB para as prévias, ainda que essa não tenha sido a principal motivação, né, da nomeação, e do Rodrigo Maia, se ele pretende se filiar ao PSDB. Leandro, a motivação do convite ao deputado Rodrigo Maia é na formação de um secretariado focado na gestão. Por isso, ele não é o secretário de assuntos políticos, nem de ações políticas. Ele é o secretário de ações estratégicas. E a prioridade, conforme já mencionei aqui, é para os programas de desestatização do governo liberal, do governo do Estado de São Paulo. O deputado Rodrigo Maia acumulou, ao longo dos anos, uma extraordinária experiência na interpretação de legislação, na vocação liberal que sempre o moveu nos seus mandatos, nos seus pronunciamentos, e na sua interlocução também com os setores econômicos no Brasil e no exterior. Eu mesmo fui testemunha de palestras do deputado Rodrigo Maia nos Estados Unidos, onde ele falou com investidores americanos sobre o Brasil, na qualidade de presidente da Câmara, e foi ouvido por investidores, bancos, financistas e empresários que mantêm investimentos no Brasil ou que, naquele momento, desejavam fazer investimentos no Brasil. Portanto, é uma interlocução importante no campo da economia liberal. Essa foi a motivação principal do convite para que ele assumisse essa Secretaria de Ações Estratégicas. Mas, obviamente, que reconheço também que ele traz o peso político, a experiência, o peso político, 5 ou 6 mandatos, Rodrigo? 6 mandatos, embora jovem, 6 mandatos como deputado federal, presidente da Câmara, reeleito, e uma figura respeitada por todos os partidos, em todas as correntes. Isso fortalece também o conceito de que a boa política se faz somando, agregando, reunindo pessoas, partidos, siglas e sentimentos em torno de uma causa, como bem observou Rodrigo Maia. A causa aqui não é a causa exclusiva de São Paulo, é a causa exclusiva do Brasil, e onde São Paulo se contextualiza bastante bem. E agora passo a segunda pergunta para a resposta do Rodrigo Maia. Aliás, eu queria dizer que não houve o convite, vou deixar o Rodrigo responder, se ele sentir à vontade, não houve o convite, nem foi objeto de nenhuma linha sequer, nem 10 segundos de palavra vincular o convite ao deputado Rodrigo Maia para que ele pudesse se filiar ao PSDB. Aliás, não foi assim com Henrique Meirelles, não foi assim com Sérgio Saleitão, não foi assim com Vinícius Lumertz, não foi assim com Alexandre Baldi, não foi assim com o ex-ministro Torquato, não foi assim com o Nelson de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que também não residia em São Paulo, não foi assim com ninguém, nem com os secretários que convidei aqui de São Paulo. Não perguntei a filiação e nem perguntei se, não sendo do PSDB, se desejariam se filiar. Estou olhando aqui exatamente na direção do Gustavo Diniz Junqueira, que está na sua frente. Por acaso está aqui. Ele foi convidado, não falei sobre política e até hoje nunca tratei de assunto político com ele. Ele veio do setor privado, onde ele cumpriu uma trajetória como presidente da Sociedade Rural Brasileira e hoje como ex-secretário de Agricultura e agora presidente da Invest São Paulo. Aqui, o valor que nos une é a gestão, pelo bem do Estado, pelo bem dos brasileiros e, principalmente, dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Rodrigo, quer fazer um comentário? Eu vou... Como eu disse, eu serei candidato a deputado no Rio. Meu projeto no Rio, ele é 100% vinculado ao prefeito Eduardo Paes. Então, a minha decisão de filiação será sempre vinculado ao movimento político do prefeito do Rio. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Leandro, obrigado. Vamos agora a Giovana, da TV Bandeirantes Band News, rádio e televisão. Giovana, bom dia. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Deputado, minha pergunta é para o senhor. Qual será a sua prioridade como secretário de Projetos e Ações Estratégicas? Obrigada. Olha, eu estou começando a estudar a pasta, o que já está em andamento. O único tema que eu tratei mais cedo com o vice-governador Rodrigo Garcia é como estava a questão da Sabesp, que eu acho que é uma coisa simbólica, e organizar, né, a
privatização, a concessão, deixar isso organizado até o final da minha gestão, junto com o governador Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, eu acho que será uma marca importante da minha gestão. Fora outros processos que já estão em estudo, sendo executados, como o governador falou, 2 leilões que vão acontecer ainda no segundo semestre. A minha intenção aqui é ajudar, colaborar com aquilo que já está acontecendo e tentar trazer novos projetos e novas ideias para o governo de São Paulo. Obrigado, Rodrigo. Giovana, Rodrigo Maia, a partir de agora, vai participar ao lado de Henrique Meirelles, do Nelson Baeta Neves, nosso secretário de Gestão, e também da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, e do Rodrigo Garcia. O Rodrigo tem 2 funções e um salário. Ele é vice-governador e secretário de governo. E, como secretário de governo, participa também de todas as iniciativas e ações que realizamos voltados para a desestatização. Então, trazemos mais uma linha de frente com o Rodrigo e esse time que participa de conferências, debates, encontros e reuniões com investidores nacionais e internacionais. E o Rodrigo, a partir de agora, o Rodrigo Maia, se incorpora a essa interlocução do governador do Estado de São Paulo, o que fortalece ainda mais nossas posições, a confiança nos marcos jurídicos do Estado de São Paulo, confiança na estabilidade política do Estado de São Paulo, inclusive na sua sucessão, na continuidade de um governo transparente, eficiente, liberal, pró-mercado, e isso contribui muito para as decisões de grandes investimentos que não são de curto prazo, são de médio e principalmente de longo prazo. E agora vamos à última intervenção, que é da Daniela Geminiani. Dani, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Governador, primeiro ao senhor, um posicionamento dessa que seria, e para entender se é isso mesmo, a mudança de nome da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento para a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas. Se de fato foi uma mudança de nome, o que acontece com os assuntos que antes eram tratados por essa outra secretaria, de quem será a responsabilidade? E para o deputado, se a gente pode entender, então, que há uma conversa e uma possível filiação com o PSD. Muito obrigada. Mera questão burocrática. Eu até não me apegaria a isso como informação. Essa é uma nova secretaria. Apenas nós não estamos ampliando secretaria, apenas por uma razão burocrática. A Secretaria de Ações Estratégicas ela está focada especificamente para a área econômica, para a área conceitual, planejamento e fortalecimento de um governo liberal e que materializa isso numa relação estreita com o setor privado, seja nacional, seja internacional, e que valoriza essas relações. Então, não há nenhuma relação com recursos hídricos ou qualquer atividade que hoje estão centradas na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e lá continuarão. O governo do Estado de São Paulo é um governo que investiu, inclusive, na internacionalização da sua economia e das relações internacionais, não só respeitando outras nações e a multilateralidade do Estado, como abrimos escritórios em Xangai, na China, em agosto de 2019, em fevereiro de 2020, em Dubai, nos Emirados Árabes, em junho deste ano, o escritório europeu com sede em Munique, na Alemanha, e agora, no final de novembro próximo, o escritório para a América do Norte, em Nova York. Por isso está aí, quase ao seu lado também, o nosso Gustavo Diniz Junqueira, como presidente da Invest São Paulo. Essa é uma área também de interseção da Secretaria de Assuntos Estratégicos, na busca de mais investimentos de fundos, bancos, instituições e empresas em São Paulo e também a ampliação das exportações de São Paulo para mercados de consumo internacionais. Essa é uma visão liberal, prática, que vem obtendo bom resultado. Testemunho daqui do nosso Henrique Meirelles. Meirelles percorreu comigo em 2019, até o início da pandemia, 14 países pelo mundo, convencendo, dialogando com investidores internacionais e, a partir de agora, com a pandemia sob controle, nos próximos encontros presenciais, virtuais ou mesmo fora do país, muito provavelmente o Rodrigo Maia estará conosco em muitos desses encontros. E agora, passo a segunda pergunta para o Rodrigo. Bem, claro que a tendência é essa. Eu sou deputado do Rio, vou continuar sendo deputado pelo Rio, se for reeleito. E é claro que o meu projeto é com o prefeito do Rio, que seja no PSD ou que seja numa outra construção que ele entenda relevante para a recuperação do Estado do Rio de Janeiro,
da qual eu sempre fiz parte e vou continuar fazendo, mesmo trabalhando em São Paulo, como eu disse, com a sinergia enorme que tem os dois estados, mas principalmente São Paulo com a cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Daniela, muito obrigado pela sua pergunta. Assim encerramos a nossa coletiva. Eu quero, mais uma vez, renovar o agradecimento a todos pela presença. Cerimônia simples, direta e objetiva. O Rodrigo já começa a trabalhar desde já. Já está com o seu gabinete aqui, aliás, nesse mesmo piso, aqui no segundo andar do Palácio dos Bandeirantes. Mais uma vez, Rodrigo, bem-vindo. Você é muito querido, é uma pessoa que todos que estão aqui e os que não puderam estar também gostam de você. São Paulo passa a ser a sua segunda cidade, seu segundo lar, sem deixar de ter a sua bandeira e o seu coração no Rio de Janeiro, para onde eu irei hoje à noite. Amanhã estaremos juntos no Rio de Janeiro e lá vou prestar minha homenagem pessoal ao prefeito Eduardo Paes, de quem sou amigo de muitos anos, na vida privada, na vida pessoal e também na vida política. Bom dia, bom final de semana a todos. Muito obrigado.